Fala, torcedor do Verdão, começando a semana aí com notícias do Palmeiras, o Verdão que empatou dentro da sua casa 1-1 contra o Santos, mas no final o resultado não foi tão ruim por conta do restante aí da rodada do Campeonato Brasileiro, onde o segundo colocado, que é o Flamengo, empatou em 2-2 jogando no Maracanã contra o Vasco, e o Verdão manteve aí a sua distância de 6 pontos para o time carioca, Agora, torcedor, Verdão vira a página na temporada e vai encarar seu próximo desafio, onde vai encarar o Sport Cristal amanhã pela Libertadores. Eu separei aqui corte da programação, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Bora para o programa. Começando com o Palmeiras e a Melbia que chega aqui ao vivo conosco. Tudo bem, Melbia? Seja bem-vinda, um beijo para você. Oi, Glaucia, um forte abraço a você, a Jailson, a Mari e, é claro, a todos os fãs de esportes. Desejo a todos uma linda tarde. Então, vou começar fazendo o seguinte, porque a novidade da vez é que quase 500 mil de pessoas votaram e o novo nome do estádio do Palmeiras é Nubank Park. Vale lembrar aí que a parceria entre o Palmeiras e o banco aí digital da Nubank vai render anualmente quase 50 ou 52 milhões de reais por ano aí para a equipe, o que representa aí quase que o dobro do que pagava a última empresa aí, o Allianz, para o Palmeiras. Ou seja, é muita verdinha, meu amigo, entrando no bolso do Verdão. Enfim, no clássico contra o Santos, o Palmeiras pressionou bastante, criou bastante, apesar disso não soube matar o jogo, justamente porque acabou pecando muito ali no último terço, na hora de finalizar, e o empate em 1-1 aí repercutiu muito negativamente com a torcida do Palmeiras, que criticou bastante a parte tática da equipe, a indisposição de alguns jogadores, inclusive. Apesar disso, um dos pontos positivos aí da partida é que o Paulinho, atacante da equipe do Palmeiras, retornou à equipe. Ele que ficou cerca de 9 meses, quase mais de 300 dias, na verdade, sem jogar, afastado dos gramados, justamente porque ele estava recuperando de uma lesão na coxa direita. Ele entrou bem na partida, jogou bem realmente, teve um bom desempenho, entrou no segundo tempo e também ele quase decide o jogo, viu? Apesar disso, ele teve um bom rendimento e inclusive viajou com o elenco amanhã, terça-feira, contra o Sporting Cristal. Mas sem expectativa de que ele jogue os 90 minutos, viu? Justamente porque ele ainda tá passando aí por um período de recondicionamento físico. Ele que sofreu essa lesão na coxa, passou muito tempo parado, ou seja, a expectativa de que ele volte ao time titular é mais pra frente, justamente porque a volta dele é um processo lento, gradual e seguro. Após o Clássico da Saudade, o Palmeiras se reapresentou ontem, domingo. Os jogadores que foram titulares na equipe fizeram apenas um treino regenerativo, enquanto que aqueles que tiveram pouca minutagem e os que não jogaram também tiveram um treinamento mais intenso ali no campo reduzido. Os jogadores viajaram na tarde de ontem para Lima, no Peru, onde joga contra o Sporting Cristal amanhã pela Libertadores. E a equipe alviverde aí finaliza a preparação justamente hoje à tarde no CT da seleção peruana. E historicamente, Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam desde 2013. Desde então são 5 confrontos oficiais, com 4 vitórias para o Verdão e apenas um triunfo para o Sporting Cristal. E detalhe importante, Palmeiras que tem uma grande maratona de viagem aí durante essa semana e a próxima, justamente porque já viajou para o Peru, depois retorna ao Brasil e voa direto para o Pará. Se eu pudesse recomendar para eles, eu diria, vão direto ao Ver o Peso, apurar o paladar, lá, como diz a música da Joelma, mas eles viajam para Belém justamente para enfrentar o Clube do Remo no domingo pela Série A e depois a viagem é para o Nordeste para jogar contra a Jacuipense pela Copa do Brasil lá na Bahia. Volto com você, Glaucia. Boa, Melbia. Se falar para o Abel que tem que fazer mais uma parada ainda, eu acho que não. Vai direto. Eu ia falar o seguinte, o Nino jogou ontem, hein? E o golaço do Luiz Henrique, hein? Então, foi 3-1 contra o CSKA. 3-1 contra o CSKA, mas o Zenit ainda tá atrás do Krasnodar. Do Krasnodar? Krasnodar, no Russão. E precisa ver essa questão do Barbosa agora também, né, Hernan? Quando é que chega? Então, a questão do Barbosa, eu mantenho aqui a informação que ele não está sendo relacionado, tá? Isso é importante a gente falar. O Botafogo não está relacionando o Barbosa.
O último jogo alegaram que era pelo número de estrangeiros, né? Sei. E aí o Barbosa acabou ficando fora, mas obviamente essa negociação influencia muito, porque ele está próximo de completar aí os 12 jogos. Então, é óbvio que há um interesse, há um acerto, como a gente vem falando, entre os dois clubes. A questão é ainda ajustes no contrato do jogador com o Palmeiras, né? Pelo que me dizem na academia de futebol, não são ajustes que possam fazer com que a história dê para trás, porque o próprio Botafogo, o próprio Textor, entende que tem que vender o jogador. É um fim de contrato, ele já poderia assinar um pré-contrato e o Botafogo está ganhando 20 milhões nessa parada, né? Então é uma situação que é um ajuste ainda, isso leva dias, não tem jeito. Muita gente, inclusive, cobrando por que não assinou ainda, por que não apresentou, por que não foi anunciado. É uma situação burocrática que muitas vezes ela acaba se estendendo alguns dias. Vamos ver, essa semana vai ser uma semana que pode definir. Mas eu continuo, assim, pode ser que amanhã tudo muda, uma negociação tudo muda. Enquanto não está assinado, tudo pode mudar. Mas há uma confiança muito grande dentro do Palmeiras de que, cara, tá tudo certo. O acerto entre os clubes é total. Faltam 2 rodadas para a final lá do Russo. Tá? Sim, o Krasnodar tá um ponto na frente do Zenit. Esse fim de semana de 9 e 10. Isso, e depois? E depois a fim de semana seguinte, que se eu não me engano é... 17. É aí que acaba, vamos ver. Vamos ver. 2 rodadas, viu, Bruno? E enquanto isso, Bruno, o Estevão tá aqui no Brasil, né? Todo o processo de recuperação enfim, nós falamos várias vezes, né? Foram colocados vários cenários em cima da mesa para ele. Ele tinha preferência por um, a CBF tinha preferência por outro, mas quem determinou, enfim, quem resolveu tudo com consentimento depois do próprio Estevão foi o Chelsea. O Chelsea foi muito rigoroso na forma de tratamento. Por exemplo, falamos na semana passada, pela CBF, mesmo perdendo de vez o Estevão para a Copa do Mundo, a CBF, um pouco mais conservadora, tinha como noção a cirurgia. Faz logo a cirurgia, resolve isso, você fica fora da Copa do Mundo, mas você é jovem e na próxima você está dentro, se recupera, volta a jogar na Inglaterra e tudo mais. Só que não só o Estevão, mas também o Chelsea não queriam a cirurgia e ela não foi feita e ela não será feita. Então coube esse acerto aí entre clubes, Chelsea e Palmeiras, com consentimento do Estevão. Pouco tempo atrás foi o Gabriel Jesus que esteve no Brasil treinando, tratando, enfim. Esses jogadores são abraçados ali dentro e eu sei que vocês, enfim, o Hernan tem conhecimento claro daquilo que é a relação de jogadores formados na academia de futebol, a relação que eles mantêm com o Palmeiras, com os funcionários, departamento médico, departamento de futebol, mas ainda assim é muito difícil, viu? Por mais que esteja agora com o Palmeiras ajudando, com um funcionário, no caso uma funcionária específica da Inglaterra, do Chelsea participando, enfim, outros fisioterapeutas particulares, profissionais particulares do Estevão participando desse tratamento, dessa corrida contra o tempo, não fazendo um trabalho menos convencional. Se for só no tratamento conservador, a minha informação continua sendo, é praticamente impossível o Estevão convocado, pelo menos entre os 26, né? Ele até pode surgir na lista de 50, só que na semana seguinte, dia 18, o Ancelotti acaba por cortá-lo. É a minha visão em cima das visões e interpretações de quem está acompanhando dia a dia esse caso, infelizmente, envolvendo a lesão do Estevão. Essa corrida aí contra... Muito bem, eu vou passar a bola aqui para o Danilo, mas só uma explicação não, só uma justificativa. Por que o Palmeiras por que o Santos joga de azul contra o Palmeiras? Porque o Santos joga fora de casa, pelas regras hoje não pode ter nenhuma peça do uniforme que seja igual ao do adversário. Se ele jogasse com a camisa branca, ele tinha que jogar aquele shorts preto. E aí você seria Corinthians e não seria Santos. Entende? Então essa é a explicação. O Santos já jogou com shorts pretos, com estrela, você lembra disso? Sim, exato. Então, ele jogava desse jeito justamente para não ficar igual ao Corinthians. O short quadriculado, o short quadriculado era para isso. Por isso que ele joga de azul, quando joga contra o Palmeiras. Essa é a explicação. Eu acho ruim também, deveria jogar de azul. Danilo Lavieri. Muitas reclamações ao Abel, que nem estava no banco de novo, porque está suspenso e tal. E ao jogo feito pelo Palmeiras, embora tenha conseguido até a virada, mas acabou anulado o gol. E aí?
Então, o Abel fez uma coisa que eu queria... O Abel, o João Martins, enfim, fez uma coisa que eu queria ver há muito tempo. Estava até conversando com o Arnaldo, que a gente se encontrou no elevador. Finalmente ele colocou o meio de campo com 3, né? Evangelista, Marlon e Andréas. Eu queria muito ter visto como funcionaria esse time, mas a verdade é que essa tentativa foi absolutamente frustrada. Primeiro porque o Evangelista errou praticamente tudo o que tentou. Então, assim, a base de você ter mudado o time, o Evangelista, que era a grande novidade, errou praticamente tudo. O Andréas, quando eu vi a escalação, eu fiquei pensando, será que o Andréas vai jogar aberto pela direita, o Arias vai voltar para a esquerda, ou será que o Andréas vai jogar na esquerda, o Arias... Não, o Andréas, ele jogou quase de 10, na frente da área, correndo ali na frente da área toda, atrás do Flaco, às vezes até como um segundo atacante, quase como no lugar do Maurício. Então, eu realmente não consegui entender essa opção. Porque eu vi ali como uma possibilidade de o Andréas jogar aberto para um lado, o Arias pelo outro, enfim. Sei que não funcionou. O primeiro tempo do Palmeiras foi bem ruim, fez pouquíssima coisa. O Arias sumido demais, muito sumido. Na bola que teve, ele recebeu uma bola cara a cara com o Brazão, a gente viu agora há pouco nos melhores momentos aí. Aí tem que dar mérito também pro Brazão, porque o Brazão saiu muito bem, defendeu com a perna, meio no estilo de Bull lá na final da Copa do Mundo. Então também, tudo bem, vou dar o mérito pro Brazão aí, mas o Arias perdeu esse gol. Então eu acho que no primeiro tempo do Palmeiras deu tudo errado pra mim, fundamentalmente, porque o Evangelista foi muito mal e porque o Andréas me parecia perdido. Tava lá no campo, assim, o Andréas parecia uma barata tonta ali no primeiro tempo. O Santos jogou bem melhor do que eu esperava. Tem que dar o elogio aqui ao Santos, provavelmente, possivelmente, como disse o Juca, porque não tinha o Neymar em campo, então era um time muito mais intenso, era um time que propunha, o Roleiser jogou muita bola, no primeiro tempo especialmente, então o Santos tem que ter um mérito também para o Santos, para o Cuca, para o estilo de jogo que o Santos se propôs no Allianz Parque. E aí no segundo tempo, o Palmeiras terminou o jogo com o Murilo como único zagueiro e com o Arthur como lateral. Não tinha lateral direito e não tinha um segundo zagueiro. Ele tirou o Gustavo Gomes, pôs o Kelvin, foi meio que pro abafa. E no abafa o Palmeiras dominou as ações, o Santos conseguiu ali no começo alguns contra-ataques, mas eu acho que o Palmeiras não teve exatamente Você olhava, não, taticamente é isso. Não, foi abafa. Vamos jogar pra frente, vamos ver o que dá. O Martínez armando, o Alan de lateral direito. Muitas vezes o Palmeiras não tinha quem tava marcando por trás, ficava o Murilo. Quando o Martínez entrou, eu vi ele literalmente olhando pro Murilo e falou, ó, você é o único aqui. Fez, ó, último, apontou pra ele e fez, você é o único aqui. Então ficou o Murilo de zagueiro e o resto do time pra frente. No abafa, o Palmeiras quase fez esse 2-1 aí, a bola realmente bateu na mão do Arias. E a gente tá falando do Klaus, eu queria aqui primeiro elogiar, eu gostei muito da atuação do Klaus, muita gente reclamando dos 2 gols, tanto do Palmeiras quanto do Santos, mas o critério adotado por ele foi de deixar o jogo correr, foram só 13 faltas, eu gostei do jogo, a única exceção foi os acréscimos que ele deu no segundo tempo. O Palmeiras teve um episódio de um torcedor que invadiu o campo e torceu o pé e ficou lá caído no chão. A ambulância entrou em campo, foram 5 minutos com a ambulância em campo. Os 2 times fizeram todas as substituições. O Klaus deu 6 minutos de acréscimo. 6. Com 5 minutos de ambulância e todas as substituições. Depois, foi pro VAR. Ficou 2 minutos no VAR. Ele sinalizou mais 2. E com 1 minuto ele acabou o jogo. Então acho que o grande erro do Klaus pra mim foram ali os acréscimos, mas o critério dele adotado para validar o gol do Santos, quando o Maurício tinha sofrido um puxão, o Andréas tinha sofrido um carrinho, assim como validar o gol do Palmeiras quando o Barreal reclamou de um puxão, o critério foi bom, eu achei que deixou o jogo correr, como o Juca também gostei do jogo, acho que foi um jogo interessante. Ô Danilo, veja uma coisa, se você está reclamando do ponto de vista do torcedor do Palmeiras, que achava que o time teria que ganhar e que os acréscimos foram poucos, não tem que dar acréscimo para o torcedor que invadiu na sua própria casa o seu estádio, o seu gramado. Dane-se esse torcedor. Eu tinha ficado com muita pena, achando que era um cara passando mal, porque, enfim, estava passando mal, e puseram no gramado para atendê-lo melhor, e depois descobrimos que era o invasor. O invasor não tem que dar acréscimo para ele, não. Tem que dar levar para o hospital, botar gesso e levar para cadeia. Eu discordo, Juca, mas não porque não é sob o ponto de vista do Palmeiras, porque se o árbitro dá 15 minutos de acréscimo, 10, o Santos poderia ter feito 2-1. Embora eu seja palmeirense, eu não estou aqui reclamando como palmeirense, estou dizendo pelo jogo, porque se você paralisou o jogo para a ambulância entrar e ter 5 minutos de paralisação,
É claro, o Palmeiras estava pressionando, mas independentemente disso, eu não acho que o árbitro pode escolher, não, foi um palmeirense que invadiu, eu vou dar menos acréscimo. Não, o jogo ficou paralisado por 5 minutos, por conta de uma ambulância. Fosse ela para atender o torcedor do Palmeiras, tem alguém do Santos que passou mal, o jogo ficou paralisado. O acréscimo serve para você dar de volta, teoricamente, nunca é igual, né? Mas dar de volta os minutos que foram perdidos. Então, eu discordo de você nessa, Juca. Tem uma curiosidade em relação à arbitragem. Sim, dá para perceber. Primeiro que a escala desta semana, nós vamos chegar no Candançã, no Mirassol e Corinthians. Ei, Candançã. Mas a escala teve mais lógica dessa vez, né? Os árbitros pesados nos jogos mais pesados, pesados mais experientes. Com essa instrução nítida de deixar o jogo correr, em todos os campos. Maracanã, no Bragança, no Allianz Parque e tudo mais. Vocês repararam que mudaram os lugares das cabines do VAR? Sim. Sim. Em vários estádios? Sim. No Allianz mudou. Tirando perto do banco de reservas, Sim. daquela indo para o lugar mais neutro possível do estádio, né? Para ter essa... Então, no Allianz deu para ver bem isso, né? Que agora ele está Fundo do gol. no fundo, no gol que tem menos gente e tal, não sei o que lá, com mais distância da torcida para... Teoricamente era ali que ficaria visitante, bem na diagonal da cabine do VAR. Então esse detalhe está mudando em quase todos os estádios, tirando a cabine do VAR próxima dos bancos de reservas. Não, o que eu ia perguntar para você é sobre... Não, Ancorá, Oi. eu queria voltar ao detalhe inusitado desse jogo aí do Palmeiras com o Santos. O hino nacional. O Santos recusou a entrar. Não, o Santos, segundo o Cuca, Não, o chegou Santos atrasado. não entrou. Que chegou atrasado. Então teve o hino só com o Palmeiras. Isso. O hino que é desmoralizado sempre pela torcida do Palmeiras, que fica gritando Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras durante o hino. Então teve um jogo que teve uma ambulância que entrou em campo e o hino e um time que não entrou na hora do hino. Que é uma palhaçada ter esse hino também. Ficou uma Mas discussão só pra sobre constar. o motivo disso, né? Que ou chegou atrasado, mas depois teve, acho que o Brasão que falou, a gente não vai entrar lá para ficar ouvindo o meu Palmeiras. Teve um papo desse. Eu tava no estádio, eu fiquei sem informação ali na hora, eu fiquei olhando e falei, ué. Aí depois eu vi o Cuca pedindo desculpa porque chegou atrasado. E tem o detalhe do elogio do Cuca ao gramado sintético. Aliás, que talvez não seja detalhe, né? Então, por isso que é o detalhe, né? Que parece ser uma indireta. Quando o Crespo falou sobre gramado sintético em relação a Lucas Moura, quer dizer, falou sobre gramado sintético, que ele jogava até na neve, todo mundo tá falando sobre o Lucas Moura. Não foi assim? Foi. E agora porque o Lucas Moura não gosta, não tinha ido ao sintético. O Neymar não foi ao sintético. E o Cuca disse que esse gramado sintético novo do Allianz Parque é muito bom. Claro. Disse também, nominou o Neymar. Falou, é verdade. Quem tem problema de articulação é pior, tal, como o Neymar. Eu entendo, etc. Mas é aquele... A grande questão para o Santos, e a gente viu, como é que foi a semana do Santos? Foi a semana na Argentina com o Neymar cultuado. Sensacional o comportamento da seleção argentina, não, da população argentina, dos torcedores do São Lourenço e tudo mais. E depois no jogo para valer, contra a zona de rebaixamento no Brasileirão, ele não vai porque é sintético. A grande questão aí é como vai ser o relacionamento ao longo do período entre o Cuca, que é um técnico intempestivo, e o Neymar, né? Como é que vai ser essa situação, sabendo que o Neymar manda mais no Santos do que o presidente. Gravado pelo episódio do Neymar ter brigado com o Robinho Júnior, que foi a notícia do final de semana, né? Não jogou contra o Palmeiras, treinou e teria lá, entrado, se engalfinhado com o Robinho Júnior no treino do Santos. Arnaldo. Ô, Mauro, você acabou de falar aqui sobre o Flamengo, que se jogar desse jeito aí, vai ter problemas na temporada. E quanto ao Palmeiras? Você consegue imaginar o Palmeiras tomando um 2-2 em casa depois de abrir 2-0? Não. Não, isso o Palmeiras não tem, essa exposição. Não tem. Mais difícil abrir 2-0. É difícil abrir 2-0. Mas tomar 2-0 eu acho difícil. O Palmeiras ele preserva uma característica importante, que ele se defende bem ainda. Embora em alguns momentos tenha ficado exposto, como esse jogo de fato ficou.
Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação, onde a mídia fez uma grande análise do Palmeiras, né? Principalmente com relação ao último confronto aí do Campeonato Brasileiro, onde tivemos um empate que não foi legal dentro da nossa casa, um clássico ali contra o Santos. O futebol deixou a desejar nos últimos 4 confrontos aí do Verdão. Tá devendo futebol, hein, Abel Ferreira? Temos que corrigir isso o mais rápido possível. Isso porque o Palmeiras tem um grande elenco. A boa notícia desse confronto aí contra o Santos foi a boa atuação aí do Paulinho com a camisa do Verdão. Inclusive, a bola encontrou ele, quase fez um gol ali, voltando de tanto tempo ali sem jogar, praticamente 10 meses ali sem um jogo oficial. Voltou muito bem, com bastante intensidade. Infelizmente, não foi tão feliz ali na finalização, mas já mostrou bastante ali personalidade, né, torcedor? Tomara que ele possa emendar uma sequência de jogos, que possa jogar alguns minutos também no próximo confronto do Verdão, onde vamos encarar o Sport Cristal fora de casa. Já vai ser amanhã, torcedor. Uma verdadeira maratona para o Palmeiras, antes da parada aí da Copa do Mundo. Então, o Verdão vai ter a chance aí de se recuperar, deixar a má impressão aí desse confronto contra o Santos. Não foi tanto assim o resultado que desagradou a torcida, mas sim o desempenho que a gente está devendo futebol já faz um tempo. Alguns jogadores também estão muito abaixo do esperado, né, torcedor? O Kelvin, lateral direito, não tá jogando nada. O Getfé não tem condições de vestir a camisa do Verdão. Torcedor, temos que admitir que alguns jogadores tecnicamente estão muito abaixo aí do esperado, né? Mas é aquilo, temos mais uma chance aí de se recuperar. Esse confronto contra o Sporting Cristal vai ser muito importante. Isso porque o Verdão vencendo vai assumir a liderança do nosso grupo na Libertadores. A gente sabe que o primeiro lugar do grupo é muito importante para, nas fases oitava de final, o Verdão decidir o confronto dentro da nossa casa, que agora não vai ser mais o Allianz Parque, viu? Vai ser no Nubank alguma coisa. Ainda não está decidido aí o nome do novo estádio do Verdão. E aí, torcedor, qual a sua expectativa para o próximo confronto do Verdão, aí onde vamos encarar o Sport Cristal? Esse jogo já vai ser amanhã, terça-feira, pela 4ª rodada aí da Libertadores. Deixa nos comentários que eu quero saber, e eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então até uma próxima.